E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos agora até Brasília conversarmos aí com o nosso colega, o nosso amigo Bruno Cardoso, diretamente de Brasília, trazendo todas as informações referente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bruno, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Bruno, como tem sido a recepção do presidente Lula nas cidades que ele tem visitado? Há sinais de que essa estratégia de intensificar viagens pode realmente melhorar sua popularidade? Boa tarde, Tamar. Boa tarde a todos os ouvintes da Costa do Dendê FM. O presidente Lula tem recebido uma recepção mista nas cidades por onde passa. Em algumas regiões, principalmente no Nordeste, ele ainda mantém um apoio significativo, com eventos lotados e discursos calorosos. No entanto, em outras partes do país, principalmente no Sul e Sudeste, a recepção tem sido mais fria, e até mesmo com protestos pontuais. Essa estratégia de intensificar as viagens busca uma reaproximação com a população, principalmente em um momento em que os índices de aprovação do governo estão em queda. O Palácio do Planalto entende que a presença do presidente nas ruas, ouvindo diretamente as demandas da população e anunciando investimentos, pode ajudar a reverter esse cenário negativo. Agora, se isso será suficiente para melhorar sua popularidade, ainda é cedo para dizer. A insatisfação popular tem raízes em questões econômicas, como o alto custo de vida e o desemprego, e não apenas na falta de presença do presidente nos estados. Por isso, além das viagens, o governo também precisará apresentar medidas concretas que impactem o dia a dia dos brasileiros. Seguimos acompanhando de Brasília essa movimentação e qualquer novidade trago para vocês. Volto com você, Itamar. Ok, Bruno, sabemos que Lula fará sua primeira viagem internacional após a cirurgia, né? Qual será o destino e qual a importância dessa viagem para a diplomacia brasileira? O presidente Lula fará sua primeira viagem internacional após a cirurgia com destino à Etiópia, onde participará da cúpula da União Africana. Esse encontro é estratégico para a diplomacia brasileira, pois reforça a reaproximação do Brasil com os países africanos, uma pauta que Lula tem priorizado desde o início do seu terceiro mandato. A viagem marca o retorno do presidente ao cenário internacional após um período de recuperação e ocorre em um momento crucial, já que o governo busca fortalecer laços comerciais e políticos com outras nações. A relação com a África é historicamente importante para o Brasil, tanto pelo aspecto econômico, com oportunidades de investimentos e comércio, quanto pelo laço cultural e histórico entre os dois lados do Atlântico. Além disso, essa presença internacional também serve para reforçar a imagem de Lula como um líder ativo no cenário global, em meio a desafios internos de popularidade. O governo quer mostrar que o Brasil segue com protagonismo em fóruns internacionais e mantém diálogo com países em desenvolvimento. Vamos seguir acompanhando essa viagem e trazendo atualizações. Realmente, Bruno. Agora, a pesquisa Datafolha apontou aí um alto índice de reprovação do governo. O que o Planalto tem dito sobre esses números e quais medidas estão sendo cogitadas aí para reverter essa situação? O Palácio do Planalto recebeu com preocupação os números da pesquisa Datafolha, que apontam o pior índice de aprovação do presidente Lula em seus 3 mandatos. A reprovação de 41% é um sinal de alerta, principalmente porque cresce em setores estratégicos do eleitorado, como a classe média e os jovens. Diante desse cenário, o governo tem adotado um discurso de que ainda há tempo para reverter a situação, destacando que o Brasil está em uma trajetória de recuperação econômica e que os efeitos das políticas sociais e de investimento em infraestrutura ainda não foram plenamente sentidos pela população. Entre as medidas cogitadas para melhorar a percepção do governo estão a aceleração de programas sociais, como Minha Casa, Minha Vida, o aumento de investimentos em educação e a revisão de políticas voltadas para a geração de empregos. Além disso, há uma orientação para que ministros e parlamentares aliados intensifiquem a presença nas bases eleitorais, reforçando a narrativa de que o governo está trabalhando para melhorar a vida da população. Outro ponto importante é a comunicação. O Planalto quer reforçar a divulgação das ações positivas do governo, usando as redes sociais e a imprensa para tentar equilibrar a imagem do presidente diante do eleitorado.
Seguimos acompanhando os desdobramentos dessa movimentação política. Bruno, o presidente mencionou a importância de gastar sola de sapato na periferia. Você acha que essa estratégia pode surtir efeito diante do cenário político atual? O presidente Lula tem defendido a estratégia de gastar sola de sapato na periferia, como uma forma de reaproximação com as camadas mais populares, que historicamente sempre foram a base de apoio do PT. Essa estratégia faz sentido, principalmente porque a insatisfação da população tem crescido até mesmo entre os eleitores que votaram nele em 2022. No entanto, apenas estar presente nos bairros periféricos e dialogar com a população pode não ser suficiente. O que as pessoas querem ver são melhorias concretas no seu dia a dia, como redução do custo de vida, mais oportunidades de emprego e investimentos em áreas essenciais como saúde, transporte e segurança. O grande desafio do governo é transformar essa presença física em ações que tragam um impacto real. Se essa movimentação for acompanhada de anúncios de programas sociais robustos e medidas econômicas que aliviem o bolso do cidadão, pode surtir efeito e recuperar parte da popularidade perdida. Caso contrário, pode ser vista apenas como uma estratégia eleitoral sem resultados práticos. Volto com você, Itamar. E, portanto, nós estamos conversando com Bruno Cardoso, diretamente de Brasília, trazendo todas as informações aí sobre o cenário político e sobre a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bruno, vamos então finalizar a sua participação aqui no Jornal Costa do Dendê com uma última pergunta. Além das viagens, que outras ações o governo federal tem planejado para tentar recuperar apoio popular e melhorar aí a percepção do governo entre os brasileiros? Além da intensificação das viagens pelo Brasil, o governo federal tem adotado uma série de medidas para tentar recuperar a popularidade do presidente Lula e melhorar a percepção da sua gestão. Entre as principais ações estão o reforço de programas sociais, investimentos em infraestrutura e ajustes na comunicação governamental. No campo social, o Planalto aposta na ampliação do Minha Casa Minha Vida, com mais entregas de moradias populares, além do aumento dos repasses para o Bolsa Família e outros programas de transferência de renda. A expectativa é que essas iniciativas ajudem a reconectar o governo com as camadas mais populares, que têm sentido os efeitos da inflação e do custo de vida elevado. Outra estratégia importante é a aceleração de obras públicas e investimentos em infraestrutura. O governo quer gerar empregos e movimentar a economia, dando visibilidade a projetos que beneficiem estados e municípios. O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, é uma das apostas para impulsionar o desenvolvimento regional e demonstrar resultados concretos à população. No setor econômico, há uma preocupação com o impacto da alta dos preços na vida dos brasileiros. O governo estuda medidas para conter a inflação de alimentos e reduzir o custo da energia e dos combustíveis, que são pontos sensíveis para a população. Além disso, o Palácio do Planalto tem investido mais na comunicação, tentando melhorar a forma como divulga suas ações. A ideia é usar redes sociais, rádios comunitárias e canais populares para reforçar as mensagens do governo e combater críticas da oposição. Ainda assim, o desafio é grande. O governo sabe que recuperar a confiança da população não depende apenas de discursos ou presença física, mas de mudanças concretas que melhorem a qualidade de vida dos brasileiros. Seguimos acompanhando de perto as movimentações políticas em Brasília e qualquer novidade trago para vocês. Volto com você, Itamar. Tá aí, portanto, a participação de Bruno Cardoso, diretamente de Brasília, para o Jornal Costa do Dendê. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Você estará de volta amanhã e a gente agradece, pela sua participação de grande audiência aqui no Baixo Sul da Bahia. Muito obrigado, Itamar. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de participar do Jornal Costa do Dendê nesta terça-feira. Fico à disposição para os próximos acréscimos e para continuar contribuindo com as informações. Boa tarde e até amanhã. Tá aí, portanto, a participação de Bruno Cardoso, direto de Brasília.